paz do Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectados na Lição. Você está aqui no canal da Editora Betel, estudando a revista Conectar Mais Jovem, trazendo o tema desse trimestre, José, lições de um jovem com propósito. Ao meu lado, recebendo aqui com muita alegria, o nosso comentarista do trimestre, pastor César Rosa de Melo. Seja bem-vindo, pastor. E também a nossa querida representante da juventude brasileira, a nossa querida Miriam Gonzaga. Deus abençoe e também recebendo a você. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta a mais um Conectados na Lição. Você está aqui estudando conosco. A revista Conectar Mais Jovens está tratando sobre José, lições de um jovem com propósitos. E hoje estamos entrando na lição de número 8, que está abordando uma história marcada por Deus. Gente, que revista, que trimestre sensacional estamos vivendo. E nós já estamos aqui, né, com os nossos convidados. Vou fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista, pastor César Rosa. Seja bem-vindo. Pastor, como conciliar a escolha sua própria, né, de José, com a soberania, vontade de Deus? Amados, é uma honra mais uma vez estar aqui para conversarmos sobre temas tão relevantes. E quando nós olhamos para José, nós vemos aqui duas visões que as pessoas às vezes colocam em cima do texto, que é aquela famosa divisão que se faz, né? Eu sou livre, mas Deus é soberano, né? Deus predestinou. Não tem nada disso. O ser humano é livre, ok? Nós temos um Deus que é Deus soberano sobre a história da humanidade, ok? Porém, em nenhum momento nos isenta de responsabilidades. A José coube tomar as decisões certas da sua vida. De que decisão? Decisão de não deixar seu coração azedar diante das dificuldades, diante dos intentos de seu irmão. Que decisão? Decisão de não abrir mão daquilo que no seu coração ele sabia do projeto de Deus por causa do sonho que Deus havia dado para ele. Que decisão? Decisão de saber esperar o momento de Deus. Que decisão? Decisão de viver cada momento da vida como se fosse único. Que decisão? Decisão de continuar acreditando no Deus ainda que as condições não lhes eram favoráveis. Que decisão? Decisão de continuar temendo a Deus, sendo íntegro, sendo fiel, apesar de tudo conspirar contra a sua vida. O que eu quero que você entenda é que por mais que exista um Deus soberano que rege a história, eu e você não somos apenas coadjuvantes da história. Nós somos protagonistas da nossa história também. E eu quero que você entenda que as nossas decisões, elas precisam passar pela anuência divina. Eu sei que tem momentos da nossa vida que nós queremos a nossa decisão. Quantas vezes pessoas já chegaram no meu gabinete pastoral e falam assim: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas independente da posição do senhor, eu já tomei minha decisão. Olha, as minhas decisões precisam ser chanceladas por Deus. Quando eu estabeleci isso, uma história marcada por Deus, é justamente essa visão que eu quero que você entenda. Não é apenas de um Deus que intervém, mas é de um Deus que é chamado para a minha história. É um Deus que é chamado para minhas decisões. É um Deus que é chamado para escrever a história comigo. Porque o maior desejo de Deus, gente, é fazer parte da nossa existência. No Jardim do Éden, ele não simplesmente criou o homem e deixou o homem lá, não. Deus falou assim: eu quero fazer parte da existência de vocês. E eu fico imaginando Deus sair do seu trono de glória e fazer a sua voz soar naquele Jardim do Éden para poder conversar com o homem e com aquela mulher. Sabe o que é isso? É Deus falando assim: deixa eu fazer parte da história de vocês. E aqui fica o meu primeiro clamor para vocês que estão assistindo.
Deixa Deus fazer parte da sua história. Deus tem todo o poder para fazer as coisas, mas Ele quer escrever a história junto com você. Ele quer caminhar com você, Ele quer te direcionar. Portanto, eu acho que está na hora. Se até hoje você estava dirigindo e Deus estava no lado de carona, chegou a hora de você pegar a chave do seu carro, da sua vida, passar para Deus sentar do lado do carona e falar assim: a partir de hoje tu vai dirigir a minha vida. Eu quero ter a minha vida marcada por ti. Muito bem, uma vida marcada por Deus. Pastor César Rosa, tem uma pergunta aqui que não quer calar. A gente vê que Deus faz promessas aos patriarcas, começando lá em Abraão, dizendo que seria uma grande nação a descendência dele, enfim. Eu queria que o senhor explicasse melhor por que todos eles tiveram que passar pela adversidade na geração de filhos. Talvez você nunca parou para fazer um estudo comparativo das mulheres dos patriarcas. Começa com Sara, Rebeca e depois Raquel. Qual é o problema de todas elas? E não é por acaso. Você vai olhar para Sara, ela é estéril. Você vai olhar para Rebeca, ela é estéril. Você vai olhar para Raquel, ela é estéril. E é interessante, qual é o grande amor da vida de Abraão? Sara. Qual é o grande amor da vida de Isaac? Rebeca. Qual é o grande amor da vida de Jacó? Raquel. Trabalhou 14 anos por ela. E todas elas tinham um problema: não posso te dar filhos. Agora olha que interessante. Na vida de Sara, Deus mudou a história e o nome do filho foi Riso. Porque em determinada feita, Sara estava atrás da tenda, Abraão estava conversando e aquilo era uma teofania, onde o próprio Deus, na personificação de anjo, estava ali e simplesmente fala: olha, no devido tempo, eu virei a ti. E Sara vai ficar grávida, vai sair dos teus ombros. Sara estava atrás, ouvindo a conversa, riu. Literalmente riu. Por quê? Ela já não ovulava mais. Hebreus vai dizer que o corpo dela já estava amortecido. Sabe o que é amortecido? Não gera vida. E o anjo, próprio Deus, fala ali com ela: olha, porque você riu, o nome dele será Riso. Para toda vez, né? E aí é um adendo meu, do autor, toda vez que você olhar para ele, você vai ver que um dia você duvidou que ele ia existir. Sobrenatural de Deus. Isaac casa com Rebeca. Qual é o problema de Rebeca? Era estéril, não podia ser filho. No caso de Abraão, Isaac não procurou meios de fazer a promessa cumprir. Não, mas ele ora junto com Rebeca. Vem Jacó. Deus lembra. Olha que interessante. Na história de Sara, Deus dá uma palavra profética. Na história de Rebeca, existe o poder do casal que ora junto. E na história de Raquel, Deus se lembra da aflição de Raquel. O que Deus quer mostrar com isso? Que a linhagem patriarcal, o povo que viria da promessa, seria um povo não dos intentos humanos, mas algo que saiu do coração de Deus. Então, José faz parte disso. José veio de um ventre que não podia gerar vida. Tanto é que muitos consideram José como o quarto patriarca. Então, que nós venhamos entender isso. Deus tem seus propósitos quando Ele age na história. Deus não age para exibicionismo, Deus não precisa disso. Deus não tem essas obsessões humanas. Deus é soberano. Deus não precisa se apresentar na história. Ele é Deus. Ele é autoexistente. Ele é Deus. Ele tem propósitos bem definidos quando ele resolve agir na história.
Uau! Meu Deus do céu, essa lição promete demais. Lembrando a você que a Editora Bethel está disponibilizando para você, lá no nosso site, totalmente gratuito, o PIL, Plano de Incentivo à Leitura para você, Juventude de Cristo. E eu já quero aqui conversar com a nossa querida convidada, a doutora Miriam Gonçalves. Doutora, o que a senhora trouxe para a gente? Senhora não, você que é tão jovem, faz parte da juventude. O que trouxe aí para a gente do PIL para essa semana? Tia Aninha, o PIL de hoje tem por tema um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal, que tem um relacionamento pessoal de amigo, de pai, com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Você quer saber mais sobre esse Deus pessoal? É só você entrar no site da Editora Bethel, que é o www.editorabetel.com.br, baixar o PIL dessa lição e saber mais sobre esse Deus pessoal. Pastor César, a juventude quer saber quais lições podemos tirar das intervenções divinas na história de José. Ufa! Nós temos um Deus que, como foi dito aqui, através do PIL, Deus pessoal. Eu já pontuei que nós temos um Deus que se preocupa com a nossa história, quer escrever a nossa história. José teve dois momentos que eu considero nevrálgicos da sua história. Um era o poço, e que em alguns lugares vai chamar de cisterna. José foi jogado numa cisterna. E eu fico imaginando, qual era o intento dos irmãos de José? Matá-lo. Literalmente, matar. Vamos dar fim ao sonhador. Quando José estava vindo de longe, lá vem o sonhador. Quando chega perto, vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Tem um hino muito cantado que é: se tentarem matar os teus sonhos. Queridos, se não fosse Deus intervindo na nossa história. Se não fosse Deus, o próprio salmista vai dizer isso. Olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, a nossa alma já habitaria no lugar de silêncio. E aí ele vai usar uma comparação linda quando ele fala assim: o laço quebrou e nós escapamos como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. O que é isso? É um Deus que intervém na nossa história. Queridos, existem momentos da nossa vida que a trama, o que armam contra a nossa vida é tão grande que nos joga para baixo. O outro momento da vida de José foi a prisão. Olha, vamos ser francos. Eu e você temos o poder da morte, da vida e da morte, assim como Potifar. E de repente, a acusação aí é uma acusação séria. Ela é de um escravo sendo acusado de assediar, de tentar ter relações sexuais com a mulher do comandante da guarda. E por que ele não foi morto? Por muito menos pessoas foram condenadas à morte. E por que José não foi? Por causa de um Deus que intervém na história. Nós precisamos entender isso, queridos. Existem momentos da nossa vida que o inimigo vai jogar pesado. O diabo, como diz o escritor, as astutas ciladas do diabo, vai vir para nos derrubar. Mas graças a Deus, como diz Paulo, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Deus que intervém na nossa história. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida e eu nem fiquei sabendo, nem chegou ao nosso conhecimento. Quantas vezes, às vezes de carro, você vai passar por um determinado lugar e a mão poderosa de Deus tira um acidente, você nem sabe. Às vezes uma bala perdida que ia passar e Deus desvia e você não sabe. Algumas coisas que chegam ao nosso conhecimento é apenas Deus falando conosco. Poderia ser pior se não fosse a intervenção da minha mão sobre a sua vida. Queridos, vale a pena viver os projetos de Deus. Vale a pena viver os sonhos de Deus.
Eu sempre costumo dizer, se tirar Deus da minha vida, tira tudo que eu conquistei até hoje. Porque tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo que eu sou veio dele. E é para a glória da magnificência dele. Que as nossas vidas, queridos, sejam escritas pelo dedo de Deus. Como diz o salmista, num tom poético, no Salmo 139, todas estas coisas foram escritas no teu livro quando nenhuma delas ainda tinha existido. Não que Deus determinou, querido, mas é a história que ele escreveu para você. Agora basta você querer ou não viver a história que Deus tem para você. Deus abençoe, que a sua vida seja marcada pelo sobrenatural de Deus. Que as mãos de Deus venham intervir na tua vitória, na tua vida de uma maneira sobrenatural. Deus abençoe. Uau! Conectou aí? Gente, que história, não é mesmo? Lembrando aqui, quero ler o ponto-chave que diz assim: a história de José revela um Deus que vela por sua palavra e a cumpre cabalmente. Deus seja louvado por sua promessa em nossas vidas, que escreve coisas lindas na nossa vida que a gente nem sabe. Então só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Lembrando que a editora Betel continua aí aberta para você que ainda não adquiriu a sua revista. Gente, não perca tempo. Vá agora mesmo, entre aqui, ó, no link que está aparecendo na sua tela, ou então tenha acesso ao nosso plantão comercial e adquira já o seu exemplar. José, Lições de um Jovem com Propósito. E você que ainda não adquiriu essa obra fenomenal, José é uma história escrita por Deus, de autoria do nosso pastor César Rosa, que está esperando. Vamos lá, peça já agora o seu exemplar. Chama geral para adquirir, gente, porque está simplesmente exponencial. Também temos lá no nosso site a Bíblia do Culto na versão jovem, com vários designs para você expandir o seu conhecimento à luz da palavra de Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas se o Senhor permitir, semana que vem nós estaremos de volta. Eu, Ana Oliveira, juntamente com o pastor César Rosa de Mello e a nossa querida doutora Miriam Gonçalves, juntamente com você, aqui para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe, a paz do Senhor!